Yeah. Yeah. Lucre R$5.000 com os melhores palpites e bilhetes para esse domingo, dia 2/11 de 2025. Mas eu tô peço se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. No vídeo de hoje temos palpites e bilhetes e duas múltiplas odds 5, isso mesmo. Então assista o vídeo até o final para você pegar essas múltiplas que tá bem legal. E também não esquece de comentar, pois comentando você participa automaticamente dos nossos sorteios semanais. O ganhador da semana passada já foi pago e o próximo pode ser você. Então é bem simples, comenta, deixa o like e se inscreve. Então agora vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes. Começamos aqui utilizando o jogo da Liga Italiana. Temos a Inter de Milão jogando fora de casa contra o Verona. A Inter de Milão que atualmente está na terceira colocação da Liga Italiana com 18 pontos. Tem o melhor ataque da competição com 22 gols marcados. Mas a primeira colocada é a Napoli e a segunda colocada a Roma, que tem 21 e a Napoli 22 pontos. Então é necessário que a Inter de Milão vença para se aproximar dos dois times da ponta da tabela. O Verona está na zona de rebaixamento, está na 18ª colocação com apenas 5 pontos. Últimos 5 jogos da Inter de Milão contra o Verona, Inter venceu 4, todos os jogos bateu a linha de over 2,5. É jogo para muitos gols. Então eu peguei os mercados mais simples e fiz esse seguinte bilhete aqui para nós, ok? Jogo da Inter de Milão e Verona, para a Inter de Milão ganhar um dos tempos. Peguei mais de 1,5 gols na partida, pois todos os últimos 5 jogos na casa do Verona, onde a Inter jogou fora de casa, bateram a linha de over 2,5. A Inter marca bastante contra o Verona e para a Inter meter 4 finalizações no primeiro tempo, essa linha vem batendo tranquilamente, cara. Todos os jogos aí eu venho garantindo goizaço com finalizações no primeiro tempo, principalmente a Inter jogando fora de casa. O bilhete está com odd 1,53, tá bem legal e favorável. Outra coisa, não esquece, vou relembrar você, não esquece de assistir o vídeo até o final, pois no final do vídeo eu vou deixar duas múltiplas com odd 5 para vocês. Então assista o vídeo até o final, beleza? Então bilhete com odd 1,53, meu placar exato para esse jogo da Inter de Milão e Verona, eu vou chutar 3-0 Inter de Milão para vencer sem tomar gols do Verona, ok? Mesmo jogando fora de casa. Bilhetinho com odd 1,53, bem favorável, bem legal e que dá sim pra gente buscar esse win. Continuando aqui, fiz uma triplazinha utilizando 3 jogos bem legais. Temos aqui o Brøndby enfrentando o Silkeborg pela Liga da Dinamarca. Temos a equipe do Cerâmica Cleopatra, que é a primeira colocada da Liga Egípcia, isso mesmo, você que está acostumado com Al-Ahly, com Pirâmides, não, esqueça, o Cerâmica Cleopatra é o primeiro colocado com 23 pontos aí logo depois que vem o Al-Ahly com 22 pontos. Cerâmica Cleopatra tem uma média baixa de gols por jogo, só marcou 13 gols em 11 jogos, já o Al-Ahly tem 20 gols em 11 jogos, cara, mas o Cerâmica não tá de brincadeira, vem de 5 vitórias seguidas aqui, no caso 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, e contra a equipe do Petrojac vem de 2 vitórias de 4-1, cara, só goleadas contra a equipe do Petrojac. Então é jogo pra gente buscar um golzinho da equipe da casa, pro Cerâmica Cleopatra marcar, e o jogo do Brøndby e Silkeborg é jogo para gols, todos os últimos 5 jogos entre eles saíram a linha de over 1,5, e o 2,5 também é jogo para muitos gols. Vamos buscar esse over 1,5 no jogo do Brøndby e Silkeborg. E o outro joguinho aqui é o jogo do Shakhtar Donetsk versus Dynamo Kiev, jogo onde tem clássico, é clássico, cara, clássico ucraniano aqui entre Shakhtar Donetsk e Dynamo Kiev. Shakhtar Donetsk tá com 21 pontos, tá na primeira colocação, aí logo depois vem o Dynamo Kiev que tá na segunda colocação com 20 pontos. É confronto direto e a gente vai buscar gols, pois os últimos
últimos 4 jogos aqui bateu a linha de over 1,5, principalmente na casa do Shakhtar Donetsk. Então é jogo para over 1,5, hein? Bilhetinho com odd 1,69, uma triplazinha bem legal. Vamos ver os placares exatos. Pro jogo do Shakhtar Donetsk eu vou buscar 2-1 Shakhtar Donetsk contra o Dinamo Kiev. Sikeborg Brond, vou buscar 2-1 Brond para vencer fora de casa. E o jogo do Cerâmica Keoplata versus Petrojec eu vou buscar 3-1 Cerâmica para vencer a equipe do Petrojec, hein? Bilhetinho com odd 1,69, bem favorável, bem legal, que dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Premier League, temos aqui o Manchester City enfrentando o Bournemouth. Atualmente o Bournemouth é o vice-líder da Premier League, isso mesmo. O Manchester City, a vitória tá pagando 1,57 e as casas estão colocando o Manchester City como favorito. Só que na tabela, na classificação, quem tá na segunda colocação é o Bournemouth. O Bournemouth vem melhor, cara, 18 pontos aí. E o primeiro colocado é o Arsenal, que já tá com 25 pontos. Então o Bournemouth é o vice colocado aí, estaria indo para a Champions League. Manchester City é o sétimo colocado com 16 pontos. Se vencer pode ir para a segunda colocação, pois aí vai ultrapassar o Bournemouth, isso mesmo. Manchester City pode sair da sétima colocação para a segunda colocação, que loucura. E o mais legal que a gente tem é um time que não tem tanta relevância assim na Premier League, que é o Sunderland, mas está na quinta colocação com 17 pontos. Olha que legal aí. Se o Sunderland vencer o jogo dele, pode ir para a vice-colocação da Premier League. Da Premier League, nessas primeiras rodadas, está que nem a Série B no final aí da temporada, cara. Tá bem embolada. E para esse jogo, o Manchester City é favorito, não tem o que fazer. Manchester City que vem de 4 vitórias seguidas, contra o Bournemouth mesmo vem de 5 vitórias seguidas em casa, 2-1, 2-1, 4-0, 6-1 e 3-1. Sem dúvida, Manchester City é favorito a vencer, e por isso eu busquei esses seguintes mercados. O Manchester City vencer um dos tempos, para a gente não correr o risco de pegar uma vitória seca e ele inventar de empatar, então ele tem que ganhar um dos tempos, ok? Mais de 1,5 gols na partida, e para o Manchester City meter pelo menos 3 escanteios no jogo. Bilhete com odd 1,53, e meu placar exato para esse jogo do Manchester City claramente tá com cara de Manchester City vencer. Vamos buscar 3-1 Manchester City para vencer a equipe do Bournemouth, hein? Então bilhete com odd 1,53, anota aí para você não esquecer. Manchester City para ganhar um dos tempos, mais de 1,5 gols na partida e mais de 2,5 escanteios para a equipe do Manchester City, ok? Placar exato 3-1 Manchester City para vencer a equipe do Bournemouth. Bilhetinho bem favorável, bem legal, que dá sim pra gente buscar esse win. Pela Liga Italiana a gente tem clássico, temos aqui Milan enfrentando a Roma, confronto aí de segundo contra quarto colocado, isso mesmo. Atualmente aqui a Roma tem 21 pontos, se vencer o Milan vai a 24 e assume a liderança, que atualmente é da Napoli, a Napoli que já jogou na rodada. E temos aqui o Milan que está na quarta colocação, se vencer empata com a Roma em 21 pontos aí e pode ultrapassar a Inter de Milão, cara. Vamos lá, últimos 5 jogos entre eles, o mais legal que todos bateram a linha de over 1,5 e todos bateram ambas marcas. Pense num jogo legal para ambas marcas aqui, esse confronto entre Milan e Roma. E todos os últimos 5 jogos na casa do Milan contra a Roma, 4 bateram a linha de over 1,5 e os 4 bateram ambas marcas. É jogo para gols e ambas marcas também tá interessante, hein? Então para essa partida eu peguei os mercados mais simples possíveis. Peguei aqui o over 1,5 na partida, acredito que dá sim pra gente buscar 2 golzinhos nesse confronto do Milan e da Roma. Peguei mais de 2,5 finalização para a equipe do Milan no primeiro tempo, então o Milan tem que finalizar pelo menos 3 vezes no primeiro tempo, e peguei pro Milan finalizar pelo menos 9 vezes na partida. Essa linha vem batendo tranquilamente, ok? Então bilhete com odd 1,53, bem legal e bem favorável. O placar exato, Milan tá invicto há 2 jogos jogando em casa. Dos últimos 5 aqui, ele
venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1 para Roma, ok? Milan em casa contra outras equipes. Últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 empate contra o Pisa recentemente. E a Roma, cara, para você ter noção, a Roma não tá de brincadeira fora de casa. Vem de 6 vitórias seguidas, tendo 4 delas por 1-0. Isso mesmo, não é à toa que a Roma tá na segunda colocação com apenas 10 gols marcados em 9 jogos. A média é muito baixa aí, mas a média de gols tomados é baixa também. Tem a melhor defesa da competição com apenas 4 gols tomados. Claro que é arriscado a gente buscar esse óbvio em meio. Pode acontecer 1-0 da Roma? Pode, mas é clássico. Acredito que saia 2 gols entre Milan e Roma, ok? Então bilhetinho com odd 1.53 e meu placar exato para esse jogo eu vou a favor do Milan. Vou buscar 2-1 Milan em jogaço aí contra a equipe da Roma. Então bilhetinho bem favorável, clássico italiano bem interessante, que dá sim pra gente buscar esse win. Pelo Brasileirão Série A, temos o Palmeiras jogando contra a equipe do Juventude e temos o Vasco da Gama enfrentando o São Paulo aí em 2 jogaços aí. Essa rodada do Campeonato Brasileiro que tem vários jogos para esse domingo, tem em total 6 jogos aí bem interessantes. Para esse jogo do Palmeiras e Juventude, o Palmeiras é favorito, Palmeiras que tá na primeira colocação aí, precisa vencer o Juventude é o vice-lanterna, então basicamente pro Palmeiras seria 3 pontos garantidos. Mas o complicado é que o Palmeiras vai jogar fora de casa. Então é necessário que o Palmeiras vença, ok? Pois o Flamengo também vai pegar um adversário fraco, que é o Sport. Então o Flamengo, que tá na vice-colocação, vai pegar o Lanterninha. E o Palmeiras, que tá na primeira colocação, vai pegar o vice-lanterna. Então é necessário que os dois vençam. Se o Palmeiras vencer, vai a 65 e o Flamengo vai a 64. Então continua a mesma coisa, só um pontinho de diferença. Mas será que um deles vai vacilar? Vamos descobrir nesse domingo. Últimos 5 jogos entre Palmeiras e Juventude, todos bateram a linha de over 2,5 e 4 deles mais recente bateu ambas marcas. Palmeiras que vem de 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas contra o Juventude. Juventude não tá conseguindo vencer o Palmeiras e claramente é jogo pro Palmeiras marcar. Então eu peguei um golzinho da equipe do Palmeiras, pro Palmeiras marcar fora de casa contra o Juventude, e o jogo do Vasco da Gama e São Paulo. Vasco da Gama que atualmente tá com 42 pontos, tá na 8ª colocação, aí logo depois vem o São Paulo na 9ª colocação com 41 pontos, é confronto direto. O Vasco vem de 4 vitórias seguidas, nos últimos 12 jogos o Vasco só perdeu pro Palmeiras, o Vasco tá imparável, ok? Diniz tá fazendo um ótimo trabalho no Vasco da Gama e o São Paulo fora de casa não tá nada bem. Últimos 5 jogos são 4 derrotas e a única vitória foi contra o Fortaleza. Então a gente vai buscar o que? Um golzinho da equipe da casa, pro Vasco da Gama marcar contra o São Paulo. Em jogos importantes aí, até quando o Vasco não consegue vencer, ele pelo menos marca. Os 2 jogos que ele não venceu nos últimos 10, ok? Foi uma derrota pro Corinthians por 3-2, empatou com o Ceará 2-2, com o Botafogo 1-1, empatou com o Atlético Mineiro 1-1. Vasco vem muito bem, não é à toa que saiu de uma possível zona de rebaixamento para lutar por uma vaga na Libertadores. Então a gente vai buscar um golzinho da equipe da casa pro Vasco marcar e o jogo do Palmeiras e Juventude pro Palmeiras marcar fora de casa contra a equipe do Juventude, hein? Bilhetinho com odd 1.54, bem favorável e bem legal. Pro jogo do Vasco da Gama contra o São Paulo, eu vou buscar a vitória do Vasco por 2-1 e o jogo do Palmeiras e Juventude, vitória do Palmeiras por 3-1 aí em cima da equipe do Juventude. Então bilhetinho bem legal, bem favorável, que dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Série B, temos confronto direto por vaga aqui para a elite do Brasileirão. Então Chapecoense e Remo, ambos empatados com 57 pontos. A Chapecoense está na 2ª colocação e o Remo na 3ª colocação. Pense num confronto maravilhoso. No primeiro turno foi 1-1 na casa da Chapecoense e agora o Remo vai jogar em casa. O Remo que vem nada mais nada menos que de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias
vitórias seguidas. Eu não tô brincando. Remo venceu em casa o CRB, jogou em casa, venceu contra o CRB, venceu o Operário jogando fora de casa o Remo, venceu o Atlético Paranaense, o Remo jogando em casa, jogou fora de casa e venceu o Paysandu, jogou em casa, venceu o Atlético e jogou fora de casa e amassou a equipe do Cuiabá. O Remo não tá de brincadeira, não é à toa que tá na terceira colocação, numa arrancada absurda e é capaz de conseguir uma vaguinha pra Série A. Eu tô torcendo, cara, eu tô torcendo pro Remo, tô torcendo aqui pro Novo Horizontino tentar, né, porque já são 3 anos seguidos que o Novo Horizontino fica entre os primeiros colocados. Eu até cansei de falar isso todo o vídeo quando se trata de Série B, porque eu fico indignado com esse time do Novo Horizontino, dá até agonia você ver ele jogando a Série B, porque fica entre os 4 primeiros o campeonato todo e quando chega na 34ª rodada, ele perde jogos importantes e cai da tabela. Agora tá na 6ª colocação, então vou torcer pro Remo subir pra Série A, Remo que vem fazendo um ótimo campeonato, ok? Coritiba ontem empatou 0-0, então Chapecoense e Remo aqui, se vencer, aproxima do Coritiba, vai a 60 pontos, e se empatar complica a situação, pois ambos ficam com 58, e o Goiás, Criciúma, Novo Horizontino pode chegar perto aí. Para esse confronto a gente vai buscar gols, vamos buscar o over 1,5 na partida, ok? Achei bem interessante, os últimos 5 jogos da Chapecoense, 4 bateram o over 1,5, e os últimos 5 jogos do Remo, pelo menos 3 bateram o over 1,5. É jogo para 1,5, cara, a gente vai buscar o over 1,5 nesse confronto do Remo e Chapecoense, ok? Então bilhetinho com odd de 1.53, peguei para 2 gols da Chapecoense e Remo aqui, saí 2 gols na partida e peguei para ambos receber um cartãozinho, bilhetinho com odd de 1.53 e o placar exato para esse jogo, eu vou buscar novamente uma vitória do Remo que vem muito bem em casa, vou buscar 2-1 Remo para vencer a Chapecoense, então bilhetinho bem favorável, bem legal, que dá sim pra gente buscar esse win. Pela La Liga, a gente tem o Barcelona jogando em casa contra o Elche. E temos aqui pelo Brasileirão a equipe do Bragantino jogando contra o Bahia. Bahia jogando em casa. Por confronto entre o Barcelona e Elche, não tem o que falar. Barcelona está na 3ª colocação com 22 pontos. O Vila Real, que venceu o jogo hoje, está com 23 pontos. E o Real Madrid disparou na liderança com 27. O Elche está na 8ª colocação. Últimos 5 jogos entre Barcelona e Elche, o Barcelona venceu todos os 5 jogos. Tem confronto para o Barcelona vencer tranquilamente, ok? Então para esse jogo do Barcelona, peguei a vitória seca do Barcelona e o over 1,5 gols na partida, ficou com a odd de 1.33. Aí para completar a gente pegou o que? O joguinho do Bahia jogando em casa contra a equipe do Bragantino. Bahia que vem muito bem na Série A, tá lutando aqui por uma vaga aqui para a Libertadores. Bahia que atualmente está na 5ª colocação com 49 pontos. Se vencer, se distancia cada vez mais, ok? Fluminense que venceu seu jogo, tá com 47. Meu Flusão aqui já tá na zona de playoff para Libertadores, vem muito bem meu Flusão. O Bahia em casa vem de 4 vitórias seguidas, tendo 3 delas por 1-0, então Bahia é uma equipe que não faz tantos gols assim, jogando contra o Bragantino. Todos os últimos 5 jogos de 2016 até 2024, o Bahia marcou em todos os jogos, até confronto pro Bahia marcar. Então a gente vai buscar um golzinho do Bahia. Bragantino, para você ter noção, não vence a mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. São 9 derrotas e um empate fora de casa. Fora de casa, Bragantino não vence de ninguém. Então é uma equipe que não empata, tipo 0-0, ou perde ou empata com gols, entendeu? Então a gente vai buscar um golzinho da equipe do Bahia. São 10 jogos onde o Bragantino perdeu 9 tomando gols e o único empate desses 10 jogos foi 1-1 contra o Mirassol. É jogo pro Bahia marcar. A gente vai buscar um golzinho da equipe do Bahia. O bilhete fica com odd de 1.55, bem legal e bem favorável. Meus placares exatos:
pro jogo do Bahia e Bragantino. Vai ser 1 a 0 Bahia, né? Porque Bahia, quando é pra vencer, é por um golzinho apenas. A gente vai buscar 1 a 0 Bahia contra o Bragantino. E o jogo do Barcelona e Elche, a gente vai buscar uma goleada do Barcelona por 4 a 0 aí em cima do Elche, ok? Bilhetinho com odd 1.55, bem interessante, bem legal. E agora vamos lá fazer nossas múltiplas, nossos bingo com odd 5 para esse domingão aí recheado de jogos. Vamos lá. Maravilha, nossa primeira múltipla, nosso primeiro bingo que eu vou deixar aqui para vocês é utilizando 6 jogos aí. Ficou com a odd 5.15, são jogos bem interessantes. Temos o confronto do Manchester City, a gente pegou uma vitória seca. Jogo do Vasco da Gama, pegamos o over 1,5 gols na partida. Jogo do Sparta Praga versus Karvina, pegamos o over 1,5 gols. Jogo do Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev, pegamos o over 1,5 gols. Jogo do Brond e Sikeborg, pegamos ambas marcas ou mais de 2,5. É uma opção embutida que tem na Betano, ok? Que você pode selecionar ambas marcas ou mais de 2,5 tudo junto. E peguei aqui Barcelona para ganhar um dos tempos contra o Elche, só para completar nossa odd 5, ok? Então nossa múltipla ficou com odd 5.15. Tá bem legal essa múltipla, eu gostei dela demais, hein? Odd 5.15, múltipla bem legal, bem interessante. E agora bora lá fazer nossa segunda múltipla, tá bem legal. E claro que essa aqui dá sim pra gente buscar nosso win. Maravilha, nossa segunda múltipla, nosso segundo bingo ficou com odd 5.25, utilizando no total 5 jogos bem favoráveis que eu gostei, ok? Jogo do Juventude e Palmeiras, over 1,5 gols. Jogo do Remy Chapecoense, over 1,5 gols. Jogo do Milan e Roma, over 1,5 gols. E o jogo do Cerâmica contra a equipe do Petrojac, peguei para o Cerâmica ganhar um dos tempos, ok? Cerâmica que é favorita a vencer essa partida. Peguei pro Cerâmica vencer um dos tempos. E o jogo da Inter de Milão e Verona para Inter de Milão vencer a partida. Bilhete com odd 5.25, uma múltipla bem legal. Esse bingo tá perfeito aí. E esse também dá sim pra gente buscar esse guinzaço lindo e pegar uma grana boa, hein? Então odd 5.25 e o outro bingo ficou com odd 5.15, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e comenta. Se vocês comentar bastante, eu vou trazer mais esses bingos com odd 5 para vocês. Então deixa nos comentários aí, comenta bastante que vocês gostaram do bingo, quer mais múltiplas, que eu vou estar trazendo em todos os vídeos para vocês, ok? Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui tropinha, tamo junto família.